Vocês podem se sentar, mas eu só quero saber como é que eu vou pregar. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito aos pastores dessa casa toda aqui representados, em especial pastor Elisete, pastor Silas, por nos receberem. Eu estou aqui com a Natália, que é uma das pastoras da nossa igreja. E eu também queria agradecer a minha amiga, minha irmã, um presente de Deus para mim, pastora Raquel, por me receber aqui. E a todos vocês por me receberem aqui também. E, de novo, todas as pastoras aqui representadas, muito obrigada. É uma honra e uma grande, gigantesca responsabilidade estar nesse púlpito. A nossa nação tem sido tão tocada, alcançada, abençoada pelo posicionamento dessa igreja, pela ousadia que vocês têm, mas mais do que tudo isso, pela oração que acontece aqui. E vocês estão achando que vocês vão receber de mim, mas na verdade quem precisava estar aqui, era eu que precisava estar aqui para receber de vocês. Nesse momento, eu tenho que dizer que eu achei que eu pudesse trazer algo, mas eu estou indo embora com muito mais. E realmente está até difícil de eu começar. Se puder aplaudir ao Senhor, nesse mesmo aplauso, erga a Ele. Ao único que é digno de toda a nossa honra, de todo louvor, de toda glória. Continue aplaudindo mais um pouco. Aquele que tem o nome sobre todo nome, o nome que todo povo, toda língua confessará e debaixo do qual todo joelho se dobrará. E aquele que pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Eu sei que muitas de nós hoje estamos precisando de milagres. Mas hoje eu quero compartilhar algo um pouquinho antes do milagre. Eu amo milagres, eu sou pentecostal e eu amo ver Deus fazendo tantas coisas. Mas é tão importante nós voltarmos para a base, não é? Ai, tá difícil de verdade, pastora, desculpa. Sabe, tantas de nós podemos enxergar a presença de Deus como, até num momento como esse, que você está sentindo a presença poderosa do Senhor. E Ele está aqui, Ele habita nos louvores do seu povo, Ele é entronizado. E o Senhor está aqui. Mas Deus não reserva a sua presença apenas para conferências poderosas como essa. Deus não reserva a sua presença apenas para um domingo abençoado. Deus sempre quis estar presente com o seu povo. E por mais que nós saibamos isso na nossa mente, tantas vezes nós deixamos de saber e realmente viver isso no nosso coração, não é? Nós separamos e deixamos como que Deus fosse reservado para certos lugares e certos momentos, mas que Ele não permeasse toda a nossa vida. Só que nós entendemos que depois que Jesus vem e se entrega naquela cruz, como o último e pleno sacrifício, o suficiente, depois dali tudo quanto nós formos fazer, nós faremos para o Senhor e não para homens. A nossa vida não é uma vida separada, mas ela é uma vida íntegra na presença. Onde quer que estejamos, Deus está lá. E nós precisamos usufruir disso. É uma interação contínua com o nosso Pai, com o Santo Espírito de Deus e com o nosso Messias, nosso Jesus, nosso Mestre. Será que o nosso coração consegue falar o nosso Jesus? Sabe, às vezes nós falamos sobre um Jesus que salva, um Jesus que rompe, um Jesus que está presente, mas será que Ele é o meu Jesus? Será que Ele é o teu Jesus, que quando você está naquele lugar, naquela dor, você se deita no peito dEle e você fala, meu Jesus, meu Salvador. A presença dEle
é o mais importante de tudo. A presença dele, ela é essencial para que nós tenhamos vida. Sabe, tantas vezes nós estamos sem vida, sem vontade de seguir. E quem sabe não é porque nós não estejamos experimentando da presença do Senhor. E existe um padrão na Bíblia que, mais do que nós queiramos a presença de Deus, Ele, desde o início, queria estar conosco. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, o Criador dos céus e da terra e do universo, Ele vinha ter com os seus. Ele caminhava na viração do dia com Adão e Eva. Ele tinha uma interação tão profunda com eles. Deus sempre almejou estar conosco. Depois nós vemos a queda, mas tantas vezes Deus indo atrás do seu povo. Vez após vez, ansiando o seu povo. Ansiando por estar próximo a Ele. Deus anseia mais estar perto de nós, até do que nós ansiamos estar perto dEle. E isso tem que mexer com o seu entendimento, tem que mexer com a forma como você vive a sua vida, assim como me impacta, me constrange e me convence todos os dias. Senhor, Tu anseias por mim. Eu quero ansiar por Ti também. Abacuque 2,14, você pode abrir ou pode só anotar, eu só vou citar, mas fala: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Deus encherá esta terra, Deus preencherá. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos o céu tocando a terra. E essa canção que a pastora acabou de cantar até tocar o céu. E mais do que nós ansiarmos tocar o céu anseia tocar a terra. Nós precisamos ter uma resposta a esse anseio celestial. De um Deus que tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele cresce um dia não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o amor com o qual nós somos amados. E o amor que é um convite para que possamos responder em uma ação de obediência, em uma ação de consagração, em uma ação de busca, em uma ação de espera. Existe alguma vitoriosa que está pronta para esperar em Deus aqui? Confesso que não é fácil. Muitas vezes nós queremos orar e não queremos esperar, queremos a resposta já ali, naquele momento. Mas estávamos em Israel em dezembro, e o Senhor começou a ministrar muito comigo, que Ele já vinha ministrando, estávamos no Mar da Galileia, e quando Pedro vai ao encontro de Jesus, eu sempre vi aquele tempo tão especial, tão importante. Pedro foi o único que voltou molhado, mas foi o único que voltou com um testemunho. E eu falava: uau, Senhor, eu quero ser como Pedro, eu quero andar sobre a Tua palavra, Pai. Eu quero andar sobre aquilo que Tu dizes. Mas Deus começou a ministrar tanto ao meu coração: Júnia, muda o teu foco. Porque mais do que aquilo que você pode fazer por mim, eu quero que você saiba que eu estou gerando algo dentro da tormenta da tua vida. E quando Pedro fala: és tu? Sou eu? Então me chama para ter contigo, ordena que eu venha ter contigo. E Jesus, Ele fala: vem. Mas não é interessante que Jesus não acalma as águas antes de falar vem? Na minha vontade de uma teologia confortável, eu ficaria pensando: Jesus não vai me chamar para dentro de uma tormenta? Jesus não vai me convidar para dentro de um mar agitado? Mas Jesus nos convida. Porque quando nós damos um passo de fé na direção do nosso Jesus, na direção do único capaz de operar o milagre pelo qual você tem clamado, Ele trabalha algo em nós, muito mais do que o milagre que nós veremos ao fim. E na dependência de tantos milagres que eu tenho tido nos últimos tempos, como nunca antes, na presença de tantas tormentas, como nunca antes, eu sei que Deus não desperdiça nada, e mais do que o milagre que eu creio que Ele vai fazer, porque Ele é fiel à sua própria palavra, eu quero o milagre que Ele opera dentro de mim. Deus quer operar um milagre dentro de você. Ele quer fazer um despertar dentro de você.
E eu creio fortemente nessa geração em oração, porque sempre fomos chamados a orar, isso não é de agora. Porém, agora não tem mais opção alguma. Se não for em oração, nós já perdemos a batalha, minhas irmãs. Nós precisamos estar em oração e intercessão. E há algo quando uma mulher se dobra diante do Rei dos Reis. E não se dobra ao espírito deste tempo, um espírito de Jezabel e de controle. Mas ela se rende na presença do Senhor e fala: Senhor, eu te entrego o controle da minha vida. Não é pela minha força, mas pelo teu poder sobrenatural. Não é o que eu posso fazer, mas é a tua operação totalmente miraculosa na minha vida. Eu dependo de um milagre. E na dependência de um milagre, Deus faz algo em nós. Muito mais do que nós esperávamos. E até eu te falo, na tormenta e na dependência desse milagre, Ele vai operar no teu caráter. Mais do que qualquer pico poderia fazer pelo teu caráter. Mais do que qualquer cume poderia fazer pelo teu caráter. E por que eu falo de caráter? Não é apenas, apesar de ser importante que nós sejamos uma boa expressão, mas é porque sem o caráter, sem um coração íntegro na presença de Deus, nós não permitimos com que Ele acesse as profundidades de quem somos. E se Ele não acessa a nossa profundidade, minhas irmãs, nós não conseguimos orar como convém. Não conseguimos adorar como convém. Não conseguiremos crer como convém. Não conseguiremos ser transformadas. E não conseguiremos ter o amor, o primeiro amor, apresentando a Ele. Sabe, essa semana eu lendo a palavra e eu fui tão constrangida e convencida quando eu li Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Não sei se você se lembra dessa carta, mas é uma igreja que tinha tantas boas obras para apresentar a Deus. Era uma igreja que tinha perseverança. Era uma igreja que não aceitava o mal, que combatia a mentira. Era uma igreja que sofria perseguição pela causa do nome de Jesus. Era uma igreja que aparentemente tinha tantos frutos. Era uma igreja que não aceitava uma doutrina que não era de acordo dos nicolaítas. Era uma igreja que não aceitava imoralidade sexual. Era uma igreja que se mantinha naquilo que era correto. Mas Deus tinha sobre aquela igreja algo contra. Aquela igreja havia perdido o primeiro amor. E tantas vezes nós temos tantas obras boas para apresentar a Deus. Mas como é que está o nosso primeiro amor? Como que está o nosso coração para Deus? E Deus tem me convencido e eu estou... Sabe aquele momento que você sente como se você estivesse se convertendo de novo? Deus tem esmigalhado os meus ossos. Eu tenho passado por um tempo que o Senhor está falando tanto, mas não quer dizer que esteja agradável. Mas não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus, quando Ele te convence, para que você possa então entrar na sua presença de uma forma pura, de uma forma plena, íntegra, porque o Senhor não quer apenas as nossas obras sim confirmam a nossa fé, e no dia do Senhor nós apresentaremos o que fizemos para Ele em obediência e sacrifício. Porém, minhas irmãs, o que Ele mais anseia é o nosso coração. O que Ele mais deseja é que nós o amemos por completo, o adoremos integramente, o desejemos com tudo o que somos, não apenas com tudo o que temos. Ambos são bons, ambos são importantes. Eu preciso entregar tudo que tenho a Deus, mas antes eu preciso entregar tudo que sou a Ele. No altar do sacrifício, o Senhor não quer as suas finanças. No altar do sacrifício, o Senhor não quer a sua vida profissional. No altar do sacrifício, o Senhor não quer as suas obras. O Senhor quer no altar do sacrifício você por inteira. E a minha mensagem de hoje tem a ver sobre essa uma só coisa que nos é necessária. A busca pela presença de Deus, custe o que custar,
haja o que houver, que nós possamos buscar a presença de Deus. Que seja quem nós possamos ser com Ele. Não apenas aquilo que possamos fazer para Ele. Será que eu estou falando com alguém nessa tarde? Eu quero que você abra em Gênesis 28 rapidamente. No versículo 11. Eu só gostaria de evidenciar mais uma vez esse anseio de Deus pelos filhos dele. Gênesis capítulo 28, versículo 11 fala: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Minhas irmãs, aqui nós vemos a escada de Jacó, mas eu quero te propor que é a escada de Deus tentando alcançar Jacó. E de uma forma profética, é a escada de Deus tentando nos alcançar. Os anjos de Deus, eles subiam e desciam por ela. Aquilo que acontece em Atos 2, já está acontecendo, por exemplo, aqui desde Gênesis 28. A descida do Espírito Santo que acontece em Atos 2, já está sendo profetizada através desta escada que tocava do céu à terra. Porque Deus anseia te tocar com a presença poderosa dEle. E de novo, minhas irmãs, não apenas para o milagre, mas por você. Porque você é uma filha amada. A quem ele olhava, Jesus, quando estava indo para a cruz e pela alegria que estava proposta, suportou todas as coisas. Porque ele sabia que um dia os seus filhos diriam sim a ele. E operariam nas obras que ele tinha operado. E pregariam o evangelho. E continuariam expandindo. E continuariam sendo fiéis até que ele voltasse. Sabe, minha irmã, ele sempre ansiou por você. Ele sempre ansiou pelo seu coração. E hoje ele está te chamando para casa mais uma vez. Para o realinhamento do que ele quer fazer. Nós precisamos estar conscientes desse padrão espiritual que Deus tem de buscar a cada uma de nós. E agora eu quero que você abra em Salmos 27. Salmos 27 vai ser a base, então, dessa mensagem. E Davi, para mim, é talvez o homem, a pessoa que mais conseguiu colocar em palavras aquilo que nós, como gente, iríamos sentir enquanto estivéssemos clamando pelo Senhor e desejando viver inteiramente para Ele. E Davi, no Salmo 27, no versículo 1, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, devorar a minha carne, ele, os meus inimigos e os meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Agora, minhas irmãs, a parte mais importante no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Minhas irmãs, essa passagem que nós tanto conhecemos, inclusive é o salmo que eu tenho declarado sobre o meu segundo filho. Eu sou mãe de 4 crianças. E esse foi o salmo que eu escolhi para o meu filho Coa. Talvez algumas aqui não soubessem desse fato. Eu tenho 4 filhos. Isaac, Coa, Beni e Kyla. E a última é a princesinha da família. Devia ter trazido uma foto para colocar aqui para vocês. Mas eu declarei esse salmo sobre o meu filho. E eu pedi a Deus um versículo para cada um, para que eu pudesse, como uma marca da palavra de Deus, realmente definir aquilo que eles viveriam até o fim dos seus dias.
E é tão lindo nós falarmos uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu Deus. Mas nós esquecemos do início. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? Minhas irmãs, se o salmista fala de quem eu terei medo, significa que há um medo que está como sobrevoando sobre Davi. Mas ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Se Ele é a minha luz e a minha salvação, eu não preciso temer. E Ele continua, Ele é o meu forte refúgio. E tantas nós precisamos de um forte refúgio que não vai ser atacado pelo inimigo. Ou será atacado, mas não será destruído. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para devorar a minha carne, destruir-me. E quando nós olhamos o original, quer exatamente dizer devorar, como de uma forma até canibalesca. Este é o nível de angústia na alma de Davi e o nível de perseguição pela qual ele estava passando. E é muito importante nós entendermos esse contexto para a declaração do versículo 4. E ele continua. Os meus inimigos e os meus adversários é que tropeçarão e cairão. E quando eu leio isso, eu falo, Pai, eu tenho tão pouca fé. Porque no meio da luta, será que eu tenho certeza de que quem vai cair são os meus adversários? Será que são eles que vão tropeçar? Ou será que eu estou tropeçando na minha fé? Mas aí eu também me lembro, ajuda-me, Senhor, na minha fé, na minha pouca fé. Nós temos palavra para tudo e para todo tempo e para toda situação na palavra de Deus. Se te falta fé hoje, minha irmã, receba a fé, porque Deus te ajuda a ter fé. Para que você declare, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio, são os meus inimigos que tropeçarão e cairão. Porque Ele é quem Ele diz que é e eu creio nele. Mas Ele ainda continua, ainda que um exército se acampe contra mim. Minhas queridas, o exército de antigamente não é o exército que às vezes nós pensamos hoje em dia. Eles vinham de forma também animalesca para destruir por completo. Meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, que já estava declarada, ainda assim eu estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Em meio à perseguição, em meio à adversidade, em meio à angústia que consome a minha alma, em meio a como se a morte estivesse se agarrando em mim, uma única coisa é necessária, e é essa pela qual eu busco, é essa que eu anseio, que eu possa viver na casa do Senhor todos os meus dias. Não para que Ele me livre, mas para contemplar a sua bondade. Sim, Ele te livrará, é uma promessa bíblica. Mas será que nós ansiamos contemplar a bondade do nosso Deus? Porque isso diz de um coração de adorador. E o meu primeiro ponto dessa mensagem, que é uma coisa, a busca pela presença, é que a adoração começa em quem Deus é. Eu já trouxe aqui a base, você talvez não tenha percebido, mas Davi estava passando por muita perseguição, e a primeira coisa que ele declara no salmo que ele está escrevendo em meio a essa perseguição: quem Deus é. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. Não importa a tribulação, o que importa é quem Ele é. E a minha adoração começa na revelação que eu tenho acerca dEle. Quem é Deus? Será que no meio da tribulação nós chegamos a Deus pedindo que Ele nos ajude, ou será que nós chegamos declarando quem Ele é? Porque o que mais importa, como eu disse, é o seu coração perante o Senhor. E a pressão, ela só vai expor aquilo que está no nosso coração. A pressão e a perseguição, elas vão revelar o desejo profundo do nosso coração.
E minhas irmãs, se você está sendo convencida pelo Espírito Santo agora, aceite o convencimento. Arrependa-se, confesse, peça perdão e receba o perdão. Não deixe com que o inimigo te acuse nesse momento, porque o Senhor não te acusa, o Senhor te convence. E Ele te convence para restauração, Ele te convence para alinhamento e Ele te convence para ter o teu coração. A adoração, ela nasce dessa pressão. Eu não gostaria de falar aqui no início dessa conferência tão poderosa, que você vai enfrentar adversidades, mas o grande ponto é que nós enfrentaremos adversidades até o fim. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que até o fim, até o retorno de Cristo, vão continuar tentando arrefecer a nossa fé. Vão continuar tentando diminuir e minar a nossa fé, enfraquecer. Porque ele já sabe que ele perdeu, então o que ele pode fazer é nos enfraquecer, para não crermos. Mas Deus vai nos fortalecer. E nós iremos realinhar, nós atenderemos ao chamado do Senhor, de um alinhamento de coração, num tempo como este. É uma geração que ora no nome de Jesus. E é uma geração que na oração é alinhada ao coração do Mestre. E por ser alinhada, consegue vencer as guerras. A guerra e a batalha pertencem a Ele e a vitória também é dEle. Nós podemos preparar o cavalo que for, mas a vitória vem do Senhor e ela é certa. Ela é certa. Mas infelizmente isso não vai nos isentar da dor da batalha. Mas uma coisa nós pedimos ao Senhor e nós buscamos, que em meio às batalhas nós possamos contemplar a sua bondade no santuário e aprender com Ele. Mais uma vez, a pressão e a perseguição, elas vão revelar o foco dos nossos desejos, o foco do nosso coração. Talvez nós adoremos somente quando as coisas estejam bem. E entenda, eu estou falando sobre adoração. Sabe uma das maiores ferramentas de guerra que tantas vezes nós deixamos de fazer? Adoração. Nós vamos vencer em jejum, em oração e em adoração, porque a adoração declara quem Ele é, acima da circunstância, acima da batalha. E essa declaração é importante porque aí nós conseguimos alinhar os nossos corações para adorá-lo. Porque nós nascemos para amar a Deus. E por meio da adoração nós conseguimos amá-lo de forma integral. Nós o adoramos e somos levados então ao seu coração. Porque Ele tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. E agora nós devolvemos um humilde amor a Ele. Em adoração, em consagração, em fé. Agora, minhas irmãs, eu vou continuar um pouco. Abre comigo em Atos 16, por favor, no versículo 23. Então, na pressão, reconheça quem Deus é. E na pressão, adore a Deus. Na tribulação, declare quem Ele é. E na tribulação, adore quem Ele é. Atos 16, versículo 23, fala o seguinte: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, fala comigo, meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Mas assim como Davi, no salmo que nós lemos, Paulo e Silas não estavam num momento tão interessante aqui, aos nossos olhos. Eles estavam passando pela perseguição que a maioria de nós não passou nunca na vida. Se eu te perguntasse se você já passou por perseguição, eu creio que você vai dizer, sim, passei, eu também. Mas é uma perseguição de açoite,
É uma perseguição de pele aberta, carne viva, de sangue escorrendo, da nossa carne rasgada. Minhas irmãs, quando eu falo isso, não é para nos assustar, mas é para entender o nível, de novo, de angústia e dor física, que eles não conseguiam nem se sentar, eles não conseguiam ficar de forma alguma, e ainda estavam presos a um tronco. Ai, mas minhas irmãs, por volta da meia-noite. Sabe, eu sei que muitas de nós aqui estamos numa meia-noite da nossa vida. Muitas de nós estamos aqui no que também nós vemos como a noite escura da alma, onde parece que nem Deus nos vê como nós cantamos. Porque por mais que nós saibamos, às vezes nós não sentimos, não é? Parece que nós fomos deixadas e parece que é a pior dor de todas. Mas eu me lembro que, quando eu sinto a rejeição, Jesus, no Getsemane, sentiu a pior rejeição de todas. Quando eu me sinto sozinha, Jesus, no Getsemane, foi deixado pelos seus discípulos. Quando eu me sinto com dor, Jesus, no Getsemane, suou sangue. Jesus passou por todo tipo de dor e angústia e aflição que nós poderíamos passar, mas Ele disse: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E na meia-noite da sua vida, o Senhor é a sua luz. Na noite mais escura pela qual você possa passar, o Senhor é ainda a sua salvação. E Ele não é o seu escape apenas, Ele é o teu alvo. Ele é a tua direção. Eu quero só ler uma frase de um grande homem de Deus, A.W. Tozer, que fala o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Davi, em meio à perseguição, declara: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio. A sua revelação de Deus pode talvez até limitar a sua adoração a Ele. Minha irmã, o que vem à sua mente quando você pensa acerca de Deus é a coisa mais importante. E se talvez você esteja pensando algo que não esteja alinhado com a palavra, é tempo de alinhar, porque a sua revelação de quem Deus é vai determinar a sua adoração no meio da tribulação, vai determinar a fé que você vai ter no meio da batalha, vai determinar a forma como você vai lutar as suas guerras. E nós estamos em meio a muita guerra. Que você tem agora olhos espirituais para ver aquilo que está acontecendo, não apenas na nossa nação, mas que está acontecendo no mundo. Nós precisamos voltar a ter olhos espirituais para enxergar o que está de fato acontecendo. Acho que por tanto tempo, talvez, alguns de nós, e eu me encaixo nessa, nós temos falado: não vamos espiritualizar tudo. Porque às vezes a gente queria que fosse demônio para só expulsar, aí não ter que tratar o caráter. Mas ainda não aplaude não, minha irmã, porque eu acho que você vai... A gente queria. E a gente, nessa coisa de não vamos espiritualizar porque isso aqui é caráter e tem que ser tratado, nós entramos em processos almáticos, quando Deus precisava nos levar a processos espirituais. E a alma, minha irmã, vai ser complacente com o pecado. A alma vai aceitar o processo no qual nós estamos. Afinal, somos apenas humanos. Mas, minhas irmãs, o processo espiritual, o processo de Deus, Ele espiritualiza a falha de caráter, Ele espiritualiza o processo da alma, e você não entra mais com armas de alma e armas carnais, mas você entra naquela batalha com uma arma espiritual e clama: Senhor, cura a minha alma, Senhor, molda o meu caráter, me dá o caráter de Cristo, me dá o fruto do Espírito. Por mais que você e eu tenhamos bons intentos, o fruto do Espírito não pode ser gerado por vontade própria. Nem o domínio próprio é gerado por vontade própria.
O fruto do Espírito é gerado pelo próprio Santo Espírito de Deus. E tantas vezes não estamos conseguindo vencer essas batalhas porque estamos dependendo da alma e da força. Mas Deus precisa que nós dependamos dEle na oração. Porque é na oração que nós temos força, é na oração que nos rendemos, é na oração que Ele se faz forte. Quando eu sou fraco é que sou forte, é exatamente isso. Quando eu vejo que é um processo que eu não sei e não consigo com a minha força, graças a Deus, porque agora é um processo de Deus com a força dEle. E nós precisamos responder a esse chamado e a esse convite. Responder em consagração, responder em jejum, responder em oração e responder em leitura da palavra, meditação na palavra e oração da palavra. Precisamos orar mais a palavra, não precisamos? Às vezes buscamos tantas boas palavras para apresentar a Deus e Ele já tem todas as que necessitamos aqui. Você foi traída? Tem palavra. Você foi rejeitada? Tem palavra. Você foi injustiçada? Tem palavra. Você foi humilhada? Tem palavra. O que mais? Pode falar o que for. Tem palavra para você vencer a luta com a palavra. E Ele é digno da nossa adoração em meio a toda e qualquer luta, em meio a toda e qualquer dificuldade e necessidade. Ele é digno da sua adoração. Se nós escolhermos adorar a Deus no meio da dificuldade, nós estamos já falando para o diabo: você perdeu, nem a minha adoração você vai ter. Você pode ter tido algum acesso à minha vida, mas a minha adoração você não vai ter. O inimigo vem roubar, matar e destruir. E ele pode ter roubado, ele pode ter matado e ele pode ter destruído, mas a tua adoração ele não vai ter. A adoração começa em quem Deus é. Mas Deus não é o meio, Deus é o nosso destino. No meio da noite escura da alma, Ele não é o meio apenas para vencermos, Ele é o destino para onde nós estamos indo. Minhas irmãs, Deus nos criou e tudo o que é criado por algo volta para esse algo. A terra foi criada pela palavra e as coisas foram criadas a partir da terra. Agora Deus vira para si mesmo e fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Minha irmã, o seu corpo sim veio do pó da terra, mas o teu espírito veio do próprio Deus, e Ele é o teu destino, Ele é para onde você vai voltar. E por isso que nós precisamos ansiar por Ele. Porque no céu nós estaremos continuamente adorando o Rei dos Reis. Continuamente adorando o Senhor. Nós estamos em tempo de prática aqui na terra. E no céu, a tua adoração não vai custar como ela custa aqui, minha irmã. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. Mas assim como as nossas ofertas, como a pastora pregou, tem um incenso suave ao Senhor, a sua adoração em meio à tribulação. Ah, como ela tem um incenso suave às narinas do nosso Deus. A nossa adoração é dele. E Ele não é o meio, Ele é o destino. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e quando nós olhamos, ele errou tanto, não é? E nós pensamos, como que ele pode ser definido como alguém segundo o coração de Deus? É porque o intento de Davi estava em ir atrás de Deus. O que nos diz que nós podemos até errar, podemos falhar, podemos pecar,
mas nós voltamos para a presença, e é naquele lugar da presença que somos refeitos como Ele planejou, somos realinhados e curados, e nos arrependemos. Sabe quando Davi é ungido, ele é rejeitado, ele é esquecido, ele é deixado de lado, até que o profeta fala, está todo mundo aqui, e o pai fala, tem mais um que está com as ovelhas. E a partir daquele dia que o profeta unge a Davi, ele é tomado pelo Espírito de Deus. A palavra diz que o Espírito se apodera de Davi. Eu quero ser apoderada por Deus. Eu quero que Ele venha se apoderar de mim. Que Ele venha tomar conta da minha mente, dos meus pensamentos, da minha fala, das minhas atitudes, dos meus intentos, de tudo. E isso vem de um lugar de adoração, quando eu desejo mais a Ele do que as mãos dEle. Quando eu desejo mais a Ele do que o milagre que Ele pode me oferecer. E isso é muito difícil de nós dizermos, porque nós precisamos do milagre. Nós precisamos de algo que só Deus pode fazer, mas Ele precisa que nós ansiemos por Ele. E o milagre virá como uma consequência, e no tempo do Senhor. Mas Ele terá a nossa adoração, como o destino e não como o meio. Davi tinha uma identidade de adorador, um filho adorador. Saul pedia para que ele ficasse perto, por quê? Porque quando ele tocava a harpa, que não tinha poder, mas quando o coração dele se entregava à presença e saíam notas, aquilo era o que tirava toda a tormenta sobre Saul. O espírito liberado por um coração de adorador. Nós precisamos tocar harpas nos lugares onde há tormenta, com um coração de adoradora, ansiando por Ele. E quando eu anseio por Ele, é impossível eu não ser uma bênção. Quando eu anseio por Ele, é impossível não ver os milagres. Quando eu anseio por Ele, é impossível eu não evangelizar. Quando eu anseio por Ele, é impossível eu não amar. Minhas irmãs, nós temos tentado tanto fazer isso, e esquecemos que é o isso que determina isso. Não é a força do braço e a decisão. E quando eu falo isso, eu prego para mim, porque eu sou uma pessoa tão disciplinada e tão decidida e tão obediente. Não ponha a sua disciplina e a sua obediência no altar. Deixe Deus continuar no altar. Porque tantas vezes a nossa obediência, ela toma o lugar do próprio Deus. E não me entenda errado, você continua tendo que obedecer, e Ele precisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. No entanto, não inverta. A obediência vem como um sacrifício, mas o trono é dele, e você se encontra no altar do sacrifício. Quando nós lemos em 1 Crônicas, se você quiser abrir no capítulo 13, versículo 2, a palavra está descrevendo aqui logo após Davi ser coroado rei. E ele fala, se vocês estão de acordo, 1 Crônicas 13, 2. Se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a assembleia concordou, pois pareceu de bem a todo o povo. Minhas irmãs, Davi não era um rei em sua identidade, ele era um adorador em sua identidade. Isso é evidenciado aqui porque a primeira coisa que ele faz quando ele é coroado rei não é determinar estratégias de guerra. Não é determinar unidade por força humana. Ele fala, nós não nos importamos com a presença de Deus. Agora eu te pergunto, Davi não se importou mesmo? Davi se importava, mas olha a importância de nós nos arrependermos por identificação de um pecado do nosso povo.
de um pecado da nossa família. Nós não importamos. Pai, não importa que eu talvez tenha me importado. Nós, como povo brasileiro, pecamos. E nesse lugar nós nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão, somos perdoados e fazemos uma batalha espiritual. Mas a primeira coisa, trazemos de volta a arca do nosso Deus. Porque sem a arca não adianta estratégia de guerra. Sem a presença não adianta boas estratégias. Não adianta nem discernir tempos. Nós precisamos da presença de Deus. Em primeiro lugar, em nossas vidas, mais uma vez. Depois nas nossas famílias. Depois nas nossas igrejas. Para que então ela venha para a nossa nação. Amém? E ele restabelece a arca. Davi não viu Deus como um meio para ele obter sucesso. Entenda comigo, o sucesso da vida de Davi era conhecer a Deus. Será que nós usamos Deus como um meio para um milagre? Como um meio para um romper? Como um meio para um sucesso? Como um meio para uma palavra ser cumprida? Ou será que ele é o destino? E talvez para você entender onde está o seu coração, você faça essa pergunta. Senhor, eu te vejo como algo útil na minha vida, ou eu te vejo como belo? Será que Deus é útil para o seu romper? Será que Deus é útil para a sua tribulação? Ou será que Ele é belo e por isso uma coisa você pede ao Senhor e a busca? Que você possa habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a beleza da santidade e a bondade do Senhor. Isso mostra onde está o nosso coração, se Deus é útil ou se Ele é belo. E o salmista fala, eu vou buscar, eu tenho um coração disposto, desejoso da presença. Ele fala que eu quero morar, eu não quero ser um lugar de visitação. Eu quero ter um coração tão próximo do Senhor. Eu quero que Ele faça morada em mim e eu faça morada nele. Eu quero contemplar a sua formosura. E eu quero aprender no seu templo. Eu quero continuar maravilhado, não apenas com as obras de Deus, mas com quem Ele é. Nós o adoramos por quem Ele é, o louvamos por seus feitos. Mas a primeira coisa é contemplar quem Ele é. E aprender, ter um coração ensinável, que clama, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É um coração ensinável, que não importa quantos anos nós estejamos com o Senhor, sonda-me, ó Deus, porque o meu coração se engana. Então continue me sondando para que eu possa ter um coração íntegro na tua presença. Deus não é o nosso meio, Ele é o nosso destino. E sabe, muitas vezes nós temos tantas coisas, e essas tantas coisas nos atrapalham, e nós precisamos de uma só coisa que organiza tudo. Se eu te perguntar, naquele momento em que você estava numa grande luta, e você estava tentando fazer tudo, quando você baixou as suas armas, quando você se aquietou e entendeu de que Ele era Deus de fato, de repente tudo se organizou. Talvez não na situação, mas dentro de você. Agora abre para a última passagem que eu quero ler aqui, talvez última, talvez eu leia outra. Lucas 10, versículo 41. Lucas 10, versículo 41. Marta vira para Jesus e fala assim, o Senhor não se incomoda de que eu estou fazendo tudo e a minha irmã não está fazendo nada? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Minhas irmãs, tantas vezes nós estamos buscando tantas coisas boas,
Como eu disse sobre a igreja de Éfeso, perseverança, sofrer por Cristo, não aceitar mal e mentira. Nós estamos buscando tantas coisas boas, mas Deus fala para nós: Marta, Marta, você está inquieta, preocupada e agitada com tantas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Deus não está repreendendo o seu trabalho, mas Ele está realinhando o seu coração. Porque, como eu disse, vamos apresentar a Deus obras. Mas que Marta, Marta venha ser um alerta para que não cheguemos em: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Minhas irmãs, entendam quando eu falo isso. Não é uma acusação, é um alerta do Senhor para nós no dia de hoje. Nós estamos em tempos que produzimos muito mais do que nunca, realizamos muito mais do que nunca, trabalhamos muito mais do que nunca, estamos conectados muito mais do que nunca, temos demandas muito mais do que nunca. Nada nunca para, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E Jesus hoje nos chama: Marta, Marta, não fique inquieta com tantas coisas, eu estou aqui. Uma só coisa é necessária, uma só coisa, igreja brasileira, e é a presença do nosso Rei. E a partir daí todas as outras fluirão. Você trabalhará, você correrá e não se cansará, mas porque uma só coisa está no seu coração, e essa coisa não te será tirada. Se Deus está falando com você, eu gostaria que você se posicionasse de pé. Pai, nesta tarde nós nos arrependemos de muitas coisas. Nos arrependemos de obras e de diligência e de tanta obediência, mas de não termos mantido o nosso primeiro amor. Pai, eis aqui filhas obedientes, filhas que querem fazer algo para o Senhor. Mas nessa tarde, alinha os nossos corações, nós clamamos: uma só coisa te basta, uma só coisa é necessária. Essa é a boa parte que não te será tirada. Em meio a tudo, Deus continua sendo Deus. Deus continua assentado no trono. A vitória continua sendo dele. O teu coração continua pertencendo a ele. A tua adoração é dele. O inimigo pode ter roubado, ele pode ter matado e ele pode ter destruído, mas a tua adoração, mulher vitoriosa, é do Deus vivo, é de Jesus Cristo de Nazaré. E levante as suas mãos: Senhor, enche-nos. Jesus, batiza-nos com teu Espírito mais uma vez, para que possamos escolher uma só coisa. Uma coisa eu peço e uma coisa eu busco: que eu possa habitar na casa do Senhor, não pelos milagres, mas para contemplá-lo em sua formosura, em sua bondade, e aprender com ele, com Cristo, que é manso e humilde de coração. Eis-nos aqui, Senhor. Mais Espírito Santo.